Certo, obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. É muito bom estar aqui novamente, né? Fazendo parte desse grupo de amigos que eu já tenho, muitos amigos que trocamos e-mails, que temos no Face. Quem ainda não for e gostaria de ser meu amigo lá, compartilhar da nossa amizade, Francisco Hortolano, pode mandar o convite que eu aceito, tá bom? Só que eu trouxe um tema aqui que eu sei que geralmente os problemas que acontecem mais em Fernandópolis. Aqui em Colônia, cidade menor, quase não tem esse tipo de problema. Mas tem alguém aflito aí ou não? Tem também? É interessante como que todo lugar é igual, né? Só troca o nome da cidade e o nome das pessoas, mas todo mundo passa pelo mesmo problema. As aflições têm sido a grande causa das buscas de tratamento físico e espiritual ultimamente. E é com ela que nós vamos ter que aprender a lição com relação à vida e a Deus. O Evangelho capítulo 5 traz as causas anteriores às aflições e as causas atuais das aflições. As causas anteriores, como disse Jesus, é a semeadura que foi feita, correto? E as causas atuais são aquelas que poderiam ser evitadas. Já não basta o karma tradicional da nossa programação reencarnatória, ainda por cima nós agravamos esse karma buscando ou demorando para sair de um problema. As causas anteriores, como eu disse, foi a semeadura que um dia foi feita, e agora é a colheita. Jesus deixou bem claro: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso quer dizer que até a maneira com a qual eu faço as minhas preces, eu vou ter que alterar isso, porque muitas vezes pedimos perdão para Deus das nossas ofensas. E eu diria que nós teríamos que falar só para Ele: ajude com que eu tenha a vontade de fazer diferente a próxima vez, porque a colheita é obrigatória. Ele não vai perdoar a minha falta, Ele vai me intuir ou me dar nova oportunidade para reparar aquela falta através das encarnações que nós temos. Então não tem perdão da dívida. Porque se houvesse perdão, olha, está todo mundo perdoado, não precisa mais nascer no planeta, está tudo certo. Coloca-se uma pedra sobre o assunto. Mas o perdão da palavra seria: olha, você vai ter uma nova oportunidade. Resgate, vai em frente. Então essa é a proposta. Vamos falar um pouquinho das aflições, mas antes eu quero passar um pequeno vídeo que ele mostra. É um vídeo cômico, mas ele mostra como que a gente poderia evitar certas aflições se tivéssemos um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Ok? Humans, we mean well, but we're imperfect creatures living in a beautifully imperfect world. Sometimes the little things get us, and other times, the not so little. It's amazing we made it this far. Maybe it's because when one of us messes up, someone else comes along to help. At Liberty Mutual Insurance, we get that stuff out. And our job is to make it less tough. That's the thing about humans. When things are at their worst, we're in. Correto? Poderia tudo isso ser evitado se tivesse um pouquinho mais de atenção, não é verdade? Então as causas anteriores, como eu disse, é consequência da semeadura que um dia fizemos. E eu vou falar uma coisa para vocês.
Tudo o que for colocado neste e no próximo quadro foi tirado na íntegra do Evangelho capítulo 5. Só que, geralmente, na pressa da leitura, nós não damos atenção merecida para aquele detalhe. Tá? Observe. Causas anteriores às aflições. A perda dos seres queridos e dos que sustentam a família é uma coisa inevitável, consequência de um resgate, né? E quem está passando pelo resgate não só é aquele que desencarnou, como aquele que cuidou, como aquele que faz parte da família. Cada um tem uma responsabilidade. Os acidentes que nenhuma precaução pôde impedir, por mais que eu tenha sido prudente com relação à manutenção do carro, à minha velocidade, alguém vem e bate em mim. Ou seja, tinha que acontecer, estava na minha programação reencarnatória, desde que não tenha sido provocado. As calamidades naturais, que são os terremotos, tsunamis, a alteração da temperatura global, tudo isso tem um porquê. Quer dizer que então as pessoas que tomam conta da natureza estão erradas em querer segurar um pouco? Não. Está completamente certo. Para que não aconteça com muita velocidade. Mas as destruições que está acontecendo no planeta faz parte da evolução do próprio planeta. Tem um capítulo no Evangelho que fala da lei de destruição. Ela é necessária, certo? Então é necessário tudo isso. Só não pode acontecer muito rápido, porque o nosso corpo e o nosso organismo necessita se readaptar às vibrações do planeta. Também as enfermidades de nascença, onde podemos dar um paliativo para aquilo, para amenizar a dor, controlar certas coisas, mas por outro lado, é impossível solucionar o problema. O que mais? Crianças que morrem ainda pequeninas. Eu acredito que não tem dor maior do que a perda de um filho. Eu sei porque eu faço entrevista na sexta-feira e eu entrevisto de vez em quando mães que perderam filhos. Você vai falar o que com uma criatura dessa? Não tem como, né? A dor é muito grande. Mas porque ainda enxergamos crianças como crianças. Conforme vai acontecendo a evolução, nós vamos enxergando. Hoje nós temos ciência, mas não temos consciência disso. Conforme vai chegando o crescimento espiritual, nós vamos entendendo que nossos filhos são espíritos milenares, que trazem a sua história, que trazem as suas necessidades, que trazem a sua programação reencarnatória para que seja adequado àquela encarnação. E os pais têm sim a ver com isso também. O sofrimento não é só para um ou só para outro. E as deformidades, a idiotia, o cretinismo, enfim, são tudo coisas que fazem parte da semeadura que um dia foi feita e hoje nada mais do que a colheita. Tá? Agora, essa sim, nós poderíamos alterá-la, porque, como eu disse, já não basta as aflições que vêm na programação reencarnatória de cada um, e nós potencializamos a nossa dor para continuar sofrendo. Entrevistando uma senhora um dia, ela me disse, falando do sofrimento dela com relação ao marido. E ela, dando aqueles exemplos, sofrendo, chorando. E eu falei, mas há quanto tempo a senhora está nessa luta? Ela falou, não, meu marido desencarnou há 20 anos. Sofrimento voluntário. O karma havia se encerrado há 20 anos. Ela continua voluntariamente sofrendo até hoje. Olha a seriedade da coisa. Então, as causas atuais, como que nós poderíamos evitá-las? Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quanta coisa poderia ser evitada se nós tomássemos um pouco mais de cuidado com isso? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos?
Quantas vezes fazemos uma dívida? Vamos pegar o exemplo material, mas isso cabe a todos os exemplos. Eu tenho uma conta para concluir, algumas parcelas, e aí vem aquela TV nova, aquele celular de última geração, aquele notebook, enfim, por não limitarem os desejos, nós acumulamos uma dívida. E aí nós começamos a reclamar do emprego, porque eu não ganho o suficiente para pagar as minhas dívidas. Eu começo a reclamar do patrão, eu passo a ter a necessidade de ganhar mais, e se eu perder o emprego, então coitado de Deus, vai ouvir muito. Vai ouvir muito, porque ele fala, como que Deus permitiu que eu perdesse meu emprego justamente num momento difícil como esse? Olha, mas o responsável por aquele momento difícil fui eu que causei. Quem tem culpa daquilo? Eu não tive a responsabilidade, a não ser que seja uma coisa necessária, a questão de doença, não é verdade? Um desencarne. Mas se foi uma coisa que poderia ter sido adiada, por que não adiar? Então nós devemos rever certos pontos. Todos os exemplos que eu vou dar aqui, mais uma vez eu gosto de lembrar, nem todo mundo vai se encaixar em todos os exemplos. Qual é a proposta? Colocar tudo na mesa, né? Como diz no popular, chacoalhar o bambuzal, né? E aí a gente, a partir daí, fala, bom, qual exemplo eu me identifiquei? Tal exemplo. O que eu posso fazer para modificar isso? Porque orando, pedindo a Deus para resolver o meu problema, sem o meu mínimo esforço, desistam. Não vai resolver. Jesus deixou claro, ajuda-te e o céu te ajudará. Ele não falou, faça uma prece que eu resolvo o teu problema. Eu tenho que fazer a minha parte, por quê? Porque a semeadura foi livre, eu tive liberdade para semear o que eu quis. Agora a colheita é obrigatória. Quantas vezes achamos injustiça? A pessoa é tão boa, por que ela passa por tantos problemas? Porque é colheita. Ela é boa nessa encarnação porque ela já chegou à conclusão do que ela poderia modificar. E se modificou. Mas ainda existe a colheita do que foi plantado. Ah, mas não tem como diminuir a dor dessa colheita? Tem. Jesus também deu o paliativo ali. Ele falou, o amor cobre uma multidão de pecados. Então é hora da gente assumir o próprio controle da vida. Aquela história, com todo respeito ao nosso irmão Zeca Pagodinho, né? Quando ele diz, deixa a vida me levar, não deixa não. Eu sou o condutor da minha vida. Eu estabeleço regras e normas para a minha vida. Eu decido o que eu quero para a minha vida. Eu não posso só, como se diz no popular, empurrar com a barriga. Eu tenho que conduzir a minha vida, manter o controle da minha vida. Aí sim. Quantos desentendimentos se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Fala a verdade. Quanta discussão evitaria em casa? Quanta briga? Quanto melindre se evitaria em casa? Se a gente tivesse um pouquinho mais de calma, se não se melindrasse com facilidade. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. O que vocês acham? O perdão é uma virtude? Pode pedir ajuda dos universitários, né? Maior caridade. É, né? Uma caridade, uma virtude, sem dúvida. Mas se eu disser para vocês que perdoar demais é defeito, o que vocês acham? Quando é que eu tenho que perdoar alguém? Quando eu me sinto ofendido, exatamente. Tá? Então, se eu estou perdoando muito, é sinal que eu estou me ofendendo muito. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu estou cansado de perdoar você. Então para de se ofender, criatura. É verdade. Tem pessoas que ficam ali uma palavra mal colocada, né? Uma palavra mal dita. O que acontece? A pessoa já se melindra, já cruza os braços, faz beicinho, fala, também não brinco mais, não é assim? E a pessoa fica magoada, e isso demora tempos para se recuperar.
Isso é terrível. Se tem uma coisa terrível é termos amigos ou familiares que nós temos que medir as palavras para não ofender aquela criatura. Isso é terrível. Isso é terrível. A pessoa se fica magoada com pouca coisa, se melindra com meia palavra. Isso é terrível. É hora da gente pegar e começar a se questionar. Olha, será que eu sou uma pessoa melindrosa desse jeito? Porque daqui a pouquinho, por que nós nos encontramos trancados dentro de casa sem televisão? Justamente porque eu não quero estar no relacionamento com as pessoas. Me incomoda, é desgastante eu conversar. Eu não quero estender um assunto porque eu tenho medo de falar o que não deve, entre aspas, ou ouvir o que eu não gostaria. Por isso que os relacionamentos estão superficiais hoje. Esse é o motivo. E aí tudo isso vai acumulando, lá na frente vai desembocar numa depressão profunda. E eu fui o responsável por chegar naquela situação. São coisas sérias. Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda ordem? Acabei de falar. Eu não vou falando para ninguém, eu vou guardando aquilo para passar uma imagem de bom moço, né? Olha que pessoa, ela não se altera, essa pessoa não fica nervosa com nada. Sabe aquele ditado antigo, por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento? A maioria de nós se encaixa nisso. Nós vamos guardando aquilo vai tomando um corpo tão grande, e o nosso perispírito está abarrotado de sentimentos doentes acumulados ao longo de nossas encarnações. Quem tem computador já deu disco cheio lá, ele aparece uma imagem lá, ó, disco cheio. E pronto, trava. É o que está acontecendo conosco. O perispírito está abarrotado, ele joga para o corpo agora e fala, ó, se vira que eu não estou dando mais conta. E o corpo começa a sofrer, e nós procuramos o médico, fazemos todo tipo de exame e não acham onde está o problema. Por que será? Será que é o médico que é incompetente? Não. Acontece que o problema está no sentimento doente que está acumulado em nós, que está refletindo no corpo. Isso são chamadas as doenças psicossomáticas. Psico tem a ver com psi, mente, espírito. Soma é o corpo. Doenças do espírito refletindo no corpo. E não toma providência logo não. Deepak Chopra, ele diz assim: abra seu coração, senão um cardiologista o fará por você. Olha como é sério isso, né? Olha lá, ó. Outra coisa séria: quantas uniões infelizes, fruto do interesse da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada. Hoje é moda cuidar-se bastante do corpo para que possamos atrair pessoas famosas, né? A gente tem visto jogador de futebol, cantor e cantora, enfim. Aí a pessoa às vezes até consegue conquistar aquela pessoa, mas vai ser infeliz, porque o coração não serviu para nada. Foi fruto do interesse da vaidade. Casou com aquela pessoa por interesse de algum motivo. Sério também. Isso é mais sério ainda. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências? Você já viu em supermercado, em shopping, criança dançando break, né? Cai de costa no chão e começa a rodopiar. Eu quero! Aquele escândalo todo que a gente já conhece, né? Falta de controle. Infelizmente, a doutrina espírita tem estudado o corpo, perispírito e espírito. Ótimo, já é alguma coisa. Só que nós estamos esquecendo de estudar uma coisa muito importante que fica entre o corpo e o perispírito. Kardec fala na Gênese, que se chama duplo etérico. O duplo etérico, para quem não conhece, ele é um filtro que nós nascemos com ele. E eu tenho com relação aos meus filhos de 0 a 7 anos para criar esse filtro no meu filho. Vai ajudá-lo a interromper as personalidades do passado para atuar na personalidade atual, interferir. Esse negócio de personalidade é um tanto quanto complexo, mas eu só vou dar um exemplo
Depois pesquisem sobre isso. Quando perguntaram para o Chico Xavier por que Valdo Vieira tinha se transformado, abandonou a doutrina espírita, modificou completamente todo o pensamento dele, mudou-se para São Paulo, enfim, começou uma vida nova, aí o Chico Xavier respondeu com essas palavras: o nosso irmão Valdo permitiu que uma personalidade do passado sobrepusesse a personalidade atual. Então essa coisa existe, tá? Cada encarnação que nós temos, nós criamos uma personalidade, e isso tem vida. Pode observar, uma pessoa que ela vem desprovida de bens materiais, numa situação financeira muito difícil, e que não admite aquela situação de forma alguma, geralmente a personalidade sovina ou extremamente bem de situação do passado está tentando sobrepor. Onde se viu uma humilhação dessa? Não admite. Então ela tenta sobrepor. Aí mais ainda, eu não permito que isso aconteça. E aí eu busco as casas lotéricas, né, para poder compensar, de certa forma, dizendo para Deus: olha, o senhor errou na minha programação reencarnatória, então me ajude a ganhar para poder consertar o seu erro. É duro isso, né? Claro que todo dinheiro é bem-vindo, tá? Mas muito dinheiro, como um prêmio de Mega Sena acumulado, igual acontece aí, gente, nós jogaríamos mais uma vez a nossa reencarnação. Mais uma vez. É por isso que temos que aprender a aceitar, a gostar do que é, do que tem e do que faz. A gente vê constantemente de domingo à tarde, o pessoal já postar no Facebook as caretinhas, né? Aquelas caretinhas tristes assim: amanhã é segunda, né? Ou gosta muito da ociosidade do final de semana, ou não gosta do que faz e vai ser obrigado a enfrentar. Então é necessário a gente rever um pouquinho isso também. Alguma coisa tem que ser mudada, né? A quem culpar então, cortou um pedacinho aqui, por todas essas aflições, senão a si mesmo? E o Evangelho dá um recadinho: que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências. Não alterei uma vírgula do capítulo 5 do Evangelho, mas só que isso passa desapercebido pela pressa em ler, porque nós nos preocupamos com quantidade, não qualidade. Por isso que lá dentro das obras básicas tem ensinamento para mais 500 anos. Mais ou menos. Né? Porque cada vez que eu leio uma parábola do Cristo, eu interpreto ela de uma forma. Eu acumulo conhecimento por um ano ou dois, eu leio aquela mesma parábola, eu já acrescento alguma coisa na minha interpretação. Eu leio mais um pouco, estudo mais um pouco, eu interpreto ela de uma maneira diferente. Então, tem muita coisa a ser aprendida. Muita coisa. Então, como identificar as causas de nossas aflições? É aprender a se conhecer. É olhar para dentro de si, se aceitar como é, aceitar o que tem, que existe uma programação, como eu disse, para cada um de nós, onde eu estou inserido no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Só muitas vezes a minha rebeldia não me deixa enxergar isso, ou pelo menos aceitar isso. Então é questão de, como diz Divaldo Franco, no livro Entrega-te a Deus, ele diz: os seres humanos, em sua maioria, prosseguem desatentos, correndo com sofreguidão na busca do prazer exaustivo, em fuga espetacular da responsabilidade, procurando evitar o enfrentamento com a consciência. Olha só, como que é difícil a nossa aceitação, porque quando eu não gosto de mim, eu não gosto do outro. Quando eu não me aceito, eu não aceito o outro.
quando eu me julgo com severidade, claro que eu vou julgar o outro com severidade. Quando eu discordo das opiniões, são coisas que eu preciso trabalhar em mim para poder aprender a conviver com essas pessoas. Tem uma brincadeira que me ocorreu agora e eu gostaria de fazer até com vocês. Posso? Estão dispostos? São bons de tabuada? Complicou, hein? Escolha um número baixo então, tá? Vocês não são muito bons. Vamos fazer aqui para ver se dá certo com alguém. Escolha um número de 2 a 9. Depois eu explico de onde eu tirei essa brincadeira. Escolha em pensamento um número de 2 a 9. Multiplica ele por 9. O resultado vai dar 2 números no final, vai? Soma esses dois, um com o outro. Um com o outro. É o resultado de 2 números, por exemplo. 2 vezes 9, 18, 1 com 8. Somou? Ok. Faz menos 5. Esse número que deu aí, vê no alfabeto que letra que dá. A, B, C, D, E, F, G, H. Já se perderam ou não? Dá para acompanhar? Descobriram que letra que é? Ok. Pense num país com essa letra. Vamos complicar um pouquinho. Já? Eu sei que tem alguns que estão concordando aí. Tem alguns que já estão quietinhos, já perderam. Não tem problema. Pensaram num país com essa letra? Agora, peguem a 5ª letra desse país aí. Vê aí que letra que dá. Já? Pense no animal com essa letra. E eu pergunto, será que tem macaco na Dinamarca? Isso é macumba. Deu certo para bastante gente, entendeu? Perceberam que não adianta nada vocês pensarem quais são as opiniões, o resultado acaba chegando no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque a gente precisa realmente começar a respeitar a opinião do outro. Cada um tem uma maneira de buscar a sua verdade. Só que no final a verdade é uma só. Correto? Percebi que bastante gente deu certo, né? Então é isso, gente. Foi só uma brincadeira para descontrair. Mas o que acontece? Na dificuldade do nosso dia a dia, nós acabamos tendo, com relação ao nosso crescimento espiritual, nós acabamos desanimando. A pessoa começa a se culpar demais, principalmente nós espíritas, que temos acesso a muitas verdades que, com todo respeito, outras religiões não têm. Tá? E aí, o que começa a gerar com isso? Começa a gerar arrependimento e culpa. As nossas aflições vêm daí. As nossas aflições. Nós estamos falando com as causas de nossas aflições. Então, o que acontece? Toda vez que eu faço alguma coisa, que eu me arrependo e eu me sinto culpado, eu falo, puxa, eu prometi que eu não ia falar mais isso. Eu prometi que eu não ia fazer mais isso. Acontece isso aqui também ou não? Pessoal em Fernandópolis. É natural. Mas o crescimento é lento. Há milênios que eu venho agindo dessa forma, com o meu personalismo, querer ser o dono da verdade, só eu tenho razão, entendeu? Então, eu vou ter que fazer o quê? Modificar isso. E não é de uma hora para outra, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. Mentira! Isso também não acontece. Eu já tenho o hábito de fazer daquela forma sempre. Eu vou ter que aprender, porque só existe crescimento na contrariedade. Eu vou ter que aprender a me contrariar. Bom, isso me dá prazer, mas eu não quero mais porque isso me causa dor. Aí o que eu faço? Eu vou ter que modificar o meu comportamento. E hoje eu vou acertar, porque eu estava vigilante, amanhã eu vou errar, poxa, mas eu prometi que eu não ia fazer mais isso. Aí depois eu vou ficar vigilante, eu acerto de novo, e entre acertos e erros nós vamos um dia reeducar esse homem velho que precisa de mudanças. Tá? Um amigo meu psicólogo me deu uma passagem que eu achei muito interessante. Ó.
5 passos para o nosso aprendizado. Chama Seguindo em Frente. Primeiro passo: eu caminho por uma rua, tem um enorme buraco na calçada, eu caio dentro dele, estou perdido, indefeso, não é minha culpa, demora uma eternidade para eu já sair. Segundo passo: eu caminho pela mesma rua, tem um enorme buraco na calçada, olha lá, eu finjo que não vejo, eu caio dentro dele outra vez, eu não acredito que estou lá de novo, mas não é minha culpa, ainda demora bastante tempo para eu sair de lá. Terceiro passo: eu caminho pela mesma rua, tem um enorme buraco na calçada, eu vejo que ele está ali, eu caio nele, é um hábito, meus olhos estão abertos, eu sei onde estou, agora é minha culpa, eu saio imediatamente. Quarto passo: eu caminho pela mesma rua, tem um enorme buraco na calçada, eu passo em volta dele. Qual é o quinto passo? Eu caminho por outra rua. Já que ninguém tapou aquele buraco, né? Então, quer dizer, vamos pegar um exemplo, mas serve para todos os exemplos. Mas vamos pegar uma questão assim: eu brigo sempre com a mesma pessoa, pelo mesmo motivo, usando as mesmas palavras. Eu sei que aqui não acontece, só em Fernandópolis, né? Mas aí o que acontece? Eu caio sempre dentro daquele buraco. Aí eu entro uma vez naquele assunto, saio machucado de lá. E eu entro de novo, eu saio machucado. A terceira vez eu já entro consciente que eu vou sair machucado, porque eu vou cair de novo. A quarta vez eu falo: olha, você já sabe onde vai dar isso aqui. Vamos passar em volta desse buraco aí, porque é doloroso. E depois que eu aprender, eu nem entro mais no assunto, porque eu já sei onde vai dar. Isso é o crescimento espiritual. É devagarzinho, sem culpa. Se algum de vocês se identificaram com algum exemplo que foi dado aqui, olha, Jesus nos respeita exatamente como somos e nos conhece muito bem. Melhor do que a nós mesmos, que fugimos daquilo que somos. Eu prefiro vender uma imagem bonitinha do que não sou, mas gostaria de ser. Então eu acabo vendendo uma imagem, do que eu assumir quem eu sou e contrariar alguns. Então eu crio um personagem bonitinho, vendo essa imagem e os outros compram. Tem alguém desiludido aqui? Ou já se desiludiu? Eu sei que é uma pergunta, não deveria nem fazer, né? Mas sabe por que isso acontece? Porque só existe desilusão porque um dia houve uma ilusão. Eu me iludi com aquela criatura achando que ela era capaz de fazer coisas que ela não daria conta. E aí aquela pessoa não deu conta de fazer, e como eu havia me iludido, claro que vai haver uma desilusão. Então a gente precisa parar de se iludir. Muitas vezes nos achamos melhores do que os outros, por isso criticamos muitos outros. Agora, como que eu, achando que eu sou o melhor, posso esperar uma atitude melhor do outro, melhor que a minha? Então, nós precisamos parar e pensar um pouquinho sobre isso. As minhas aflições estão relacionadas às minhas construções. Se eu estou construindo castelo sobre areia, vai haver desilusão. Eu preciso construir com bases mais sólidas. Só assim eu vou conseguir colocar o pé no chão. E quando você conseguir superar graves problemas de relacionamentos, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Lembra o exemplo que eu dei daquela senhora? 20 anos sofrendo, como eu sofri com meu marido. E o marido desencarnou há 20 anos. E ela continua sofrendo até hoje. E isso torna-se, sabe o quê? Uma obsessão de encarnado para desencarnado. É sério isso. O caso da doença, muitas vezes, é a mesma coisa. Quando saiu de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário
necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Mas aí muitas vezes a pessoa fica lá, olha, mas como eu sofri, como doeu, e aquela lamentação constante, desiste de tudo, se afasta de tudo, porque está sofrendo por uma coisa que foi superada. E muitas vezes as pessoas são maledicentes também. As pessoas chegam, às vezes são ingênuas, mas chegam, olha aquele teu problema. Aí a pessoa vai sofrer tudo de novo para contar o problema. E chega outro, olha aquele teu problema. A pessoa vai sofrer tudo de novo para contar aquele problema. Então olha, sofri, graças a Deus, superei, estou pronto para a próxima. E estou pronto para a próxima não vai atrair nada como muitas pessoas supersticiosas acreditam não, viu? Estou pronto para a próxima porque eu tenho muita coisa a resgatar do meu passado. Então, se hoje eu estou resgatando alguma coisa, que bênção, que bênção. É sinal que eu já tenho capacidade para resgatar. Porque às vezes vemos pessoas por aí, a vida é uma maravilha. Olha, se a vida para aquela pessoa realmente fosse só maravilha, não precisaria nem estar na terra mais. A vida não é maravilha 24 horas por dia, todos os dias, não. É porque aquela pessoa talvez não tenha desenvolvido a capacidade de solucionar problemas ainda. Ela está vivendo uma grande ilusão. Claro que algumas pessoas já conquistaram alguma coisa, tá? Não quer dizer que todos estão vivendo uma ilusão, mas o que eu quero dizer é que a grande maioria de nós ainda vive numa ilusão de estar certo com aquelas respostas, de porque eu li aquilo para mim passa a ser verdade absoluta, inquestionável. E o próprio Kardec falou para questionar, que se um dia provar que o que ele falou, ou que os espíritos falaram está errado, então siga a ciência e desistam da doutrina. Então é necessário questionar, sim. Questionar tudo, não sem ser rebelde. Tem pessoas que não concordam com nada, mas não tem argumento porque está discordando. Então é necessário a gente rever isso aí. Leve na sua memória para o resto da vida as coisas que surgiram, as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Quando eu falar, olha, passei por um problema, mas graças a Deus estou resolvido, acabou, aquele lá passou. A hora que chegar o próximo, eu vou tentar resolver com mais rapidez ainda. Pelo menos eu sofro menos. Pronto. Levar na memória as coisas boas. Mas nós somos tão pessimistas. Copo pela metade de água, né? O otimista fala, está meio cheio. O pessimista fala, está meio vazio. Só deu um pouquinho. Porque ele enxerga tudo com os olhos da negatividade. Vocês já observaram que a pessoa negativa, ela atrai só coisa ruim? Já observaram que as pessoas que são positivas, elas estão sempre de bem com a vida e tudo dá certo para elas? Vamos questionar isso. Eu sou o que vibro, e o que vibro eu atraio. Deu errado, mas a próxima vai dar certo. Vai. Eu não fui colocado numa encarnação para falir, eu fui colocado dentro do meu limite. Jesus deixou claríssimo que o fardo nunca é mais pesado do que nós suportamos. E se estiver pesado, alguma coisa está errado. Então ele fala, vinde a mim todos vós que se encontram sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Querendo dizer que, se estamos ao lado dele, otimista, acreditando que tudo está certo no lugar certo, eu vou conseguir superar os meus problemas com mais facilidade. Esse é o passo que nós temos que dar. Agora, às vezes aprendemos isso e queremos que o outro aprenda. Muitas vezes as pessoas falam assim, fulano é que devia estar aqui para estar ouvindo tudo isso. Às vezes o fulano não está preparado para ouvir, mas a gente já está. Ou a pessoa não quer. Então aí entra André Luiz falando, se o doente está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Porque fala, eu estou cansado de falar isso para você. Olha, então descansa, para. Eu tenho obrigação de dar a minha opinião quando sou chamado, mas eu não tenho o direito de exigir que eu faça o que eu acho que é certo.
Eu tenho direito. E muitas vezes a gente acha nesse direito. Eu vou dar até um exemplo aqui. Quer ver? É que a gente às vezes não quer pensar. Quando um amigo chega e nos procura para a gente dar um conselho, aí a gente vai lá e dá um conselho para ele. Aí ele vai embora e não faz o que eu falei e quebra a cara. O que a gente fala? Bem feito. É mais ou menos isso. Bem feito. Quer dizer, no fundo eu não estava dando um conselho, eu estava dando uma ordem. E aquela criatura não me obedeceu. Bem feito para ela. Como se eu fosse o dono da verdade absoluta. É difícil, né? Fala a verdade. Quando fala em reforma íntima, é a base da doutrina espírita. Kardec deixou claro, o maior slogan de Kardec: reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço para vencer as suas más inclinações. Quer dizer, se eu estou me esforçando para vencer as minhas más tendências, eu estou fazendo reforma íntima, eu sou espírita. Senão eu posso ser um frequentador, um simpatizante, porque se eu não estiver fazendo, porque Kardec falou que o verdadeiro espírita é o que está buscando a sua transformação moral. Então vamos rever isso. Só que aí vai dando um cansaço, porque a gente não consegue muitas vezes ser ouvido, ou o diálogo não dá certo, ou eu saio melindrado ou melindro alguém e eu começo a me fechar, e não existe crescimento quando as coisas aparentemente estão natural. Não tem crescimento espiritual, nós só crescemos na adversidade. Quando eu sou contrariado, eu estou sendo convocado a rever aquele ponto de vista. Aí sim tem crescimento. Por isso que tem aquele ditado que somos anjos de uma asa só. Necessitamos abraçar o outro para poder alçar o voo. O próprio Evangelho traz um capítulo de lei de sociedade. Eu preciso estar ao lado de alguém, atritando, para que esse atrito me lapide no sentido de rever alguns pontos de vista mesmo. Eu não tenho que aceitar a opinião do outro, mas eu tenho a obrigação de respeitar. Quando isso acontecer, acabou esses problemas de relacionamento. Porque eu vou chegar para minha esposa, eu vou falar, quando você e ela falar para mim também, né? Quando você estiver se deparando com esse problema, resolva do teu jeito, eu vou respeitar. Só que se eu tiver que resolver o mesmo problema, eu vou resolver do meu jeito. E você respeita. Acabou-se as brigas. A questão é que quando duas pessoas discutem, eu estou tentando impor a minha verdade para o outro e o outro está tentando impor a sua verdade para mim. Quem está certo? Ninguém. Dois bicudos. Não é? Então só união para fazer com que as coisas tomem corpo e sejam solucionadas. Essa é a proposta, para que diminua as nossas aflições, que tenhamos consciência de que não somos o detentor da verdade absoluta e que podemos estar enganados, e mesmo quando estivermos certos, que saibamos respeitar a opinião alheia. As nossas aflições diminuirão, nós conseguiremos conviver melhor com aqueles que estão ao nosso lado e viveremos um pouco mais em paz. Que Jesus nos abençoe.